E aí, galera que assiste o canal Mania Xadrez, tudo certo com vocês? Vamos dar início aqui a mais um vídeo, e o vídeo de hoje ele vai ser uma análise de uma partida contra o mestre internacional Molina. Essa partida ela foi jogada num torneio organizado pelo Rafael Chess, que foi patrocinado pela Inclusiva, faz um tempo já, faz uns 8 meses atrás. Essa partida foi uma partida Blitz, de 3 minutos, sem acréscimo, e nesse torneio, era um torneio bastante forte, bastante legal. Eu cheguei um pouco atrasado no torneio, mas nesse torneio estava participando o Sub, estava participando o Molina, estava participando até o próprio Rafael Chess. Então foi um torneio bastante divertido. E essa partida também foi bastante divertida, cheia de erros. Mas vamos ver como é que se seguiu essa partida. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, ajuda demais. O canal já está crescendo, isso é graças a vocês. Eu agradeço demais mesmo, fico muito feliz que o canal está evoluindo. E vamos dar início à partida. Eu estava de brancas, o Molina estava de pretas, e eu comecei a partida aqui com o D4, a gente vai jogar um peão dama, e ele veio aqui com esse ataque aqui, cravando o meu bispo. Eu rompi... Caramba, tá aparecendo uns caras aqui que. Não sei nem de onde que eles estão surgindo. Esse cara tava no torneio? Eu rompi aqui no centro com C4 e ele protegeu com C6. E aqui eu fui tirando minhas peças e tirei minha dama aqui para C2 e ele dobrou meus peões. Eu retomei o peão e ele jogou o cavalo aqui dele para D7 e eu fiz esse lance F4 para tentar meio que restringir as peças dele e evitar qualquer ruptura aqui no centro, que ele poderia tentar alguma ideia com D5. Então, tirando essas ideias, eu fiz esse lance F4 e ele foi tirando a torre. Para caso eu tome, ele fica ali meio um raio-x na minha dama e por isso eu joguei aqui C5 fechando. Essa partida eu vou tentar fechar ela ao máximo, mas vocês vão ver que o Molina ele vai conseguir bastante contra-jogo. E aqui ele tentou romper no flanco dama com B6, eu protegi, e aqui ele fez meio que um esquema que ia fechar, e eu tirei aqui o meu bispo para D3, e ele trouxe a torre ameaçando tomar. Vocês percebem que se ele tomar aqui, eu não posso retomar, porque a torre dele está atacando minha torre, fazendo um descoberto da minha torre vai cair. Então, eu protegi a minha torre, ele tirou o bispo dele, e eu roquei. Nesses esquemas aqui é um pouco arriscado rocar, mas é uma partida de blitz, né? E tudo pode acontecer. Ele fez aqui um lance G6, eu tirei a dama, porque em algum momento eu quero avançar ali no flanco dama, abrir o flanco dama, para tentar um contra-jogo aqui nesse lado do tabuleiro. Ele rocou e eu fiz aqui A4. Ele tomou, eu tomei, ele tomou, eu tomei. Aqui eu tava me sentindo bem na partida, tava sentindo que eu tava um pouco melhor, mas aqui ele vai conseguir um contra-jogo. Ele tirou a torre atacando minha dama e ele colocou a dama dele aqui para C7. Eu ameacei a dama dele com torre A7, ele protegeu, eu tomei a torre, ele retomou a torre e eu ataquei a dama dele aqui com o meu bispo, ele tirou a dama, e eu voltei o meu bispo. Ele tirou a torre dele atacando meu bispo. E eu joguei a torre aqui para 8. E ele protegeu o rei dele. Melhorou um pouco o rei dele. E aqui o meu bispo está um pouco mal. Eu vou tentar reposicionar ele. Eu posicionei ele para C1. E depois coloquei ele aqui para D2. E ele fez esse lance aqui que é um pouco desagradável. Que ele vai tentar um contra-jogo aqui na ala do rei. Esse lance ele ameaça dobrar meus peões. Na verdade, eles já estão dobrados, só que vai ficar uns cacos de peões aqui na ala do rei. E eu sou praticamente obrigado a tomar. Não é o melhor lance, mas ali em Blitz você quer tentar ficar com a estrutura o mais sólida possível. E portanto eu tomei, ele retomou. E aqui eu joguei bispo para D3, que é um erro, porque permite que o contra-jogo dele na ala do rei, que ele fica ameaçando aqui esse ponto aqui de H2. E a única defesa que tem nesse ponto
é F4, que é um lance que é um pouco triste de fazer, porque eu vou ficar com muitas debilidades, mas eu fiz esse lance, e ele tomou, eu retomei, e ele jogou aqui a torre para H3. Eu ameacei aqui a torre dele, e ele colocou a torre aqui para H4. Eu ameacei a torre dele aqui de novo. Eu imaginei que ele poderia voltar aqui a torre, ou então dar um cheque, mas é que ele foi por um lance muito interessante, que foi tomar meu peão com a dama dele, entregando a qualidade. E percebam. Parafusos queimados. Sacrificar essa qualidade aí petrociânica. Essa qualidade eu sacrifico até amanhã, né? Mesmo que seja furado. Mas não é furado, nem a pau. E percebam aqui que eu fico bastante debilitado. Esse peão aqui vira um alvo eterno. E ele tá aqui melhor na partida. Eu tomei a torre dele, ele retomou a dama com a dama. E aqui eu fui trazendo minhas peças aqui para defender o meu peão e também para defender os cheques dele, para liberar essa coluna aqui, essa fileira, para a dama passar. E ele trouxe as peças dele para o ataque e eu trouxe a minha dama aqui para a defesa. Ele trouxe o cavalo dele, ele está colocando todas as peças dele para o ataque. E aqui eu joguei cavalo para G3, tentando trocar algumas peças. E aqui ele achou um tático muito interessante. Inclusive, tem a reação aqui dele, que eu vou colocar aqui no vídeo, desse tático, que ele falou que podia fazer até pré-move automaticamente. E Olha que legal. Dama D4, cavalo F3, cavalo toma dama. E depois ainda fica caindo o peão de C5. Essa é uma posição que dá até para premovar, né? E eu tirei a minha dama e aqui ele veio para esse lance muito interessante, que é o lance dama toma peão. E eu sou obrigado praticamente a tomar. Eu tomei a dama dele e ele recuperou aqui a peça com o duplo e recuperou a peça tomando com o cavalo, né? E aqui eu tô bastante pior na posição. Só que assim, foi a primeira vez que eu joguei com Molina, então essa partida eu tava na minha mente que eu ia até o Marte, se fosse preciso, mas eu não iria desistir de nenhuma forma. Inclusive, ele também fala mais pra frente, eu vou colocar um trecho mais pra frente que eu achei muito engraçado depois que eu assisti o vídeo dele. E aqui eu protegi o peão, tentando o máximo possível fazer meio que uma fortaleza, sabe? Mas sabendo que eu estava já um pouco pior. Ele atacou meu peão 2 vezes e eu tive que tirar a torre. Aqui ele tinha um duplo que ele não viu. Se ele visse esse duplo, eu praticamente abandonaria. Que era tomar o cheque aqui em D2. Ele não viu, ele tomou, eu tirei o rei. E aqui foi nesse caso que ele tinha esse duplo aqui, agora em D2. E ele deu outro cheque mais para cima, que deu um pouco de sobrevida para minha posição. Eu tirei o rei e ele trouxe o bispo aqui para D6. E eu estava tentando algum contra-jogo aqui com minha torre. Mas a posição dele está muito sólida mesmo. E aqui ele começou a avançar os peões. Ele até disse que nessa posição é só avançar os peões que ganha. E realmente faz todo sentido. A posição dele tá muito melhor. É só avançar peão. Tem muito mistério. O Rajado chorou. Melhor. E aqui eu fui para tentar trocar um pouco de peças, mas a minha posição já estava perdida praticamente. Ele trocou, eu troquei. E aqui ele foi avançando os peões, como ele mesmo falou, né? E aqui é o seguinte, ele tem 4 peões. A minha esperança nessa partida como era uma partida blitz e sem acréscimo, era de alguma forma pegar todos esses peões e levar para algum final que seja mais difícil para ele converter, que pelo menos gaste mais tempo. E aí eu joguei aqui a torre para C6, ele veio com o cavalo aqui em E4 para E4, e aqui eu sacrifiquei meu bispo, porque eu acho que era o jeito mais demorado assim
para ele conseguir converter a posição. Ele retomou, eu tomei aqui de torre, e aqui ele foi avançando aqui a posição dele. Vou passar aqui bem rápido, porque esse final aqui é ganho para as pretas, só que eu vou tentar aqui enrolar o máximo possível aqui essa posição. E aqui eu fui fazendo manobras com a torre, ele foi fazendo manobras com o rei dele. Em algum momento da partida aqui, ele vai começar a avançar os peões dele. Estamos enfrentando um guerreiro que não abandona. Abandona não. Abandona não. Don't resign, please. Ele vai começar a avançar os peões, vai começar a manobrar os cavalos também, o bispo. Aqui, essa posição tá perdida, só que eu tinha nessa posição aqui 22 segundos, ele tinha 30 segundos, mas vamos ver como é que se seguiu essa partida. E aqui, ele está praticamente já ganho, mas aqui eu encontrei um recurso que dá para enrolar mais um pouco a posição. Eu dei o cheque e no momento que ele tirou o rei, para tomar meu outro peão, eu dei um cheque intermediário e ele capturou meu peão e eu joguei aqui torre para E4, ameaçando o bispo e ameaçando o peão. E é complicado você defender, claro que eu coloquei depois no computador, essa posição ainda é muito ganha para as pretas, e ele poderia defender mantendo o peão aqui, mas teria que sacrificar o bispo, ele teria que ver essa linha com o cavalo aqui para F5. Mas não é fácil ver essa linha, e ele deu o cheque, e aqui foi tudo que eu queria. Foi tudo que eu queria mesmo. Ele deu o cheque com o peão, eu capturei o peão dele, e ele recapturou, e eu fui para esse final aqui, que é um final ganho para as presas, claro, um final de bispo-cavalo, só que na prática é muito difícil converter, ainda mais com o tempo caindo, com o torneio cansativo. Quer dizer, pode abandonar, né? Melhor, né? E aí a gente já vai para a próxima, né? Pera aí. Ah, tem esse aí? Andro. Vou ter que dar mate bispo-cavalo? Cansativo. E eu fui fazendo pré-moves aqui até para passar o tempo mesmo, né? Para ver se o tempo dele caía. E aqui eu fui fazendo pré-moves, e aqui eu já estava um pouco melhor no tempo já, ele estava com 9 segundos, eu estava com 13 segundos, e aqui eu já estava achando que dava para enrolar já, estava com quase certeza. E é difícil você fazer pré-moves nessa posição, porque às vezes você faz um pré-move e a casa está atacada, né? Você tem que saber direitinho a casa que você está colocando para não fazer um pré-move que perca tempo. E aqui eu fui trazendo meu rei. Esse final aqui é um final muito ganho para as pretas, com certeza. Mas o meu objetivo aqui era enrolar mesmo o Molina. E eu fui trazendo aqui o meu rei, e o tempo dele aqui já está com 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, e eu estava com 5, 1 segundo. E aqui o tempo dele caiu e eu consegui empatar a partida. E ele falou uma frase muito engraçada, que eu vou aqui deixar aqui no trecho, vou colocar alguns cortes no vídeo. E Não dá, é pouco tempo, velho. Ih, não vai dar tempo. Que merda, me enrolou, velho. Putz, eu dei mole ali. Ah, filho da mãe, velho. Lixo de posição que eu não ganhei, velho. Fui levar pro bispo e cavalo, velho. Que burrice. no vídeo. E é isso. Essa foi a partida. Eu achei muito engraçada essa partida. Foi cheia de erros, cheia tanto para mim quanto para o Molina.
mas consegui empatar essa partida meio que na sujeira. Mas Blitz é isso, né? Blitz não tem terra de ninguém. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E curtam, compartilhem esse vídeo. E muito obrigado pelo apoio. Até o próximo vídeo. Valeu! Nossa senhora. Ai, que jossa. Meu cérebro já tá em parafuso aqui. Nossa, não ganhar essa partida aí foi um crime, né? Ah, ridículo. Não, o problema é que não dá nem pra pensar ali, velho. Com aquele tempo, acho que nem o Carlsen dá. Não dá. Mate o biscavalo em 10 segundos não dá, não. Eu duvido, eu aposto. Eu aposto R$1000.